Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com a série A Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por estar aqui, estamos chegando já ao final e eu quero agradecer a você por ter estado comigo ou permanecer comigo até este momento. Se você está aqui é porque você ama ouvir falar da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar do juízo final. Chegamos ao juízo final. Eu quero te convidar para uma breve leitura da palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, que diz assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Queridos, o texto em que nós acabamos de ler, João, o apóstolo do amor, na sua visão ou na visão que ele teve na ilha de Pátimo, João, ele vê revelado por Deus um grande trono branco. O trono branco, ele representa a pureza, ele representa a santidade do eterno, a santidade de Deus. Deus, ele é santo, Deus é puro. O Senhor Jesus, ele veio à terra, padeceu pela humanidade e não se contaminou. Em nenhum momento ele pecou, ele falhou, de maneira alguma. O Senhor Jesus foi perfeito em toda a sua trajetória. Em todo o trajeto, Jesus foi perfeito e é perfeito. João, aqui no livro de Apocalipse, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, ele escreve, dito por Jesus. Jesus fala: Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, é o fim. Ele existe para todo o sempre. Jesus existe de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus. Então o trono branco, ele simboliza pureza, simboliza santificação, um Deus santo, julgando a humanidade. Quando nós olhamos para o trono branco e olhamos para a visão de João, que disse: eu vi, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. Quem estava assentado no grande trono branco? Há uma polêmica quando nós nos dirigimos à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns intérpretes que entendem que quem estava assentado no grande trono branco, quem vai estar assentado é Deus Pai. Mas o Senhor Jesus, ele disse no livro de João, Jesus disse em João que o Pai não julga, quem julga é o Filho. Então o Pai deu ao Filho o poder para julgar. O Pai não julga. Quem julga é o Filho. Quando o Senhor Jesus fala que o Pai não julga, o que ele está dizendo é que o Filho se encarregará, será responsável para julgar as pessoas. Eu sei que está uma pergunta aí na sua mente: quando se dará o juízo final e quando será o grande trono branco? É claro, o juízo final ele será após o arrebatamento da igreja, após o período tribulacionista, após o julgamento das nações, após o milênio. Será
o momento em que o Senhor vai se assentar no grande trono branco. Então nós entendemos que quem vai estar assentado no grande trono branco é Jesus. Jesus vai estar assentado no grande trono branco. Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo disse que o Senhor Jesus não usou por usurpação o ser igual a Deus. Quando Jesus veio, que padeceu pela humanidade, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Só que o mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que Deus lhe deu um nome, o Pai, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Diante deste nome, todo joelho se dobrará, no céu, na terra, aonde tiver joelhos, se dobrarão diante do Senhor Jesus. Diante deste nome, todos se dobrarão. O grande trono branco, o juízo final, ele se dará após esses acontecimentos que nós já pregamos aqui, já falamos em estudos anteriores. Ele se dará após estes acontecimentos. Então acontecerá o juízo final. Só que João, aqui no versículo de número 11, do capítulo 20 de Apocalipse, ele prossegue dizendo: a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Há um questionamento nesse ponto aqui. A terra e o céu fugiram da presença dele, e a Bíblia diz aqui que não se achou lugar para eles. O significado de tudo isto aqui é que o universo será destruído, será deteriorado. É claro que Deus vai trabalhar com a terra, só que a terra ela passará por um processo de purificação. Ela passará por um processo de purificação. O mundo está contaminado. O mundo está contaminado, repito, estar contaminado e precisará passar por um processo de transformação. Então, nesse período, nesse momento em que o Senhor Jesus vier se assentar no grande trono branco, a terra e o céu, aqui a Bíblia está dizendo, fugiu da presença dele. A santidade de Deus é tão grande que este mundo que vai estar corrompido, eu falei para os irmãos, eu falei para você, no nosso estudo anterior, que o Senhor vai prender Satanás durante 1000 anos. Quando passar os 1000 anos, está aqui na Bíblia, Satanás será solto e ele vai enganar muita gente. Você já pensou? Muita gente vai viver no milênio, lado a lado com Deus, desfrutar de um governo que é Cristo que vai estar governando. E muitas pessoas vão se corromperem, vão ser enganadas por Satanás. Satanás tem um poder de persuadir terrível. Então, pessoas vão viver com Cristo durante 1000 anos, vão reinar com Cristo, vão estar com Cristo, são os que não forem mortos, que estiverem vivos, que serão enganados. A gente precisa entender essa linha, porque os que forem ressuscitados, eles já vão ressuscitar em um corpo incorruptível, disse Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Paulo disse no versículo 53, que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, quem ressuscitar, quem for ressuscitado no arrebatamento da igreja, quem for ressuscitado
no milênio, quando Cristo vier para estabelecer o milênio, esses não mais passarão pela morte, não provarão mais a morte. Então esses não serão enganados por Satanás. Mas Satanás vai enganar pessoas, vai enganar muita gente. Então o mundo será corrompido nesse período. E quando Jesus volta aqui, que ele se assenta no grande trono branco, a terra e o céu fogem dele. Quer dizer, a visão cósmica vai fugir da presença dele, vai passar por uma transformação diante da santidade de Deus quando ele se assentar no grande trono branco. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Nós damos continuidade na próxima aula, no próximo estudo, nós daremos continuidade ao juízo final. Deus te abençoe.